Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Grata por nos deixar fazer parte do seu dia com mais uma edição do programa Você Faz Osasco Brilhar. Sou Simone Soares e te convido a conhecer um pouco mais sobre pessoas especiais que fazem nossa cidade se destacar a cada dia. Nosso convidado de hoje atua na área da música e também na área da cultura da cidade de Osasco. Ele é multitarefas, então vamos lá. Consultor gráfico, radialista, sambista, poeta, produtor cultural e ativista social. Também compôs uma música de saudação pelo aniversário de nossa cidade, que iremos conhecer a seguir. Então, hoje é o final do nosso programa. Se você assistir até o final, não vamos encerrar hoje com o hino de Osasco, excepcionalmente. Nós vamos passar uma música de aniversário que foi, inclusive, já receberam até uma moção, uma homenagem, e ele fez juntamente com o músico Clóvis Ribeiro, que mais tarde ele vai poder contar com mais detalhes. O nome da música é Osasco, Terra de Valor. Então, eu estou falando do nosso querido radialista Orlando da Silva. Bem-vindo e as suas saudações iniciais. É isso aí, bom dia, Simone, né? É uma satisfação estar aqui no seu podcast, né? Você faz Osasco brilhar, né? Você faz Osasco brilhar. Obrigada. Fui convidado, né? Estou muito honrado em estar aqui e poder contribuir, né? Com a história de Osasco, né? E Sim. saber que, de certa forma, a gente, né? Lá na periferia, né? Que a gente vai estar contando, a gente também fez parte ou faz parte dessa história, né? E só posso agradecer pelo convite, né? Que você me fez. Estou muito feliz em estar aqui nessa manhã de calor, né? Muito obrigada. E dizer que cultura se faz em todos os cantos, não é verdade? Então, é por isso que o nosso programa existe, para poder para que a gente possa abrir essa oportunidade para todas as pessoas que produzem cultura, algum produto que tenha um valor significativo para a história e cultura da nossa cidade. Por isso que você está aqui, tá bom? Muito bem-vindo. Bom, então, antes de falar o nosso versículo, que é o nosso, assim, a gente já tem uma rotina, eu quero reforçar para que você se inscreva no canal. Você faz Osasco Brilhar na plataforma do YouTube. Clique no sininho e ative as notificações. Então, o que eu tenho percebido, muitas pessoas têm assistido, sabe, Orlando, mas não têm inscrito. E eu descobri que algumas pessoas não sabem procurar o canal no YouTube, porque eu mando, às vezes, pela plataforma do WhatsApp, a pessoa clica, assiste o programa e depois não retorna ou não faz o comentário. Então, queridos, eu gostaria muito que você pedisse, de repente, alguém que assistiu com você, fala assim, olha, me ensina a procurar dentro do YouTube o canal da Simone, e aí sim você coloca inscrito, porque depois, mesmo que eu não mande mais pelo WhatsApp, você já vai receber uma notificação do próprio canal, e você clica e vai abrir todas as entrevistas, ok? Então, essa é mais uma dica de sucesso que eu passo para você. Também temos o e-mail, você faz Osasco Brilhar, @gmail.com, e você pode me seguir na rede social. Facebook, Simone Soares, e também temos o Instagram, você faz Osasco Brilhar, e tem também o Instagram, Simone A.R. Soares. Bom, então nós vamos começar, como sempre, com um versículo. Vou separar para você aqui, Orlando, temos aqui, porque eu sempre peço. Sempre oro para poder mostrar para o meu convidado um versículo que combine. Como você, então, é da área da música, separei, então, Salmo 28, 7. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele confiou o meu coração e fui socorrido. Pelo que o meu coração salta de prazer e com o meu canto o louvarei. E você viu que tem a imagem de alguém dedilhando aí no violão, tá? Então é um salmo muito lindo de Davi, no momento que ele estava passando dificuldade em meio às lutas, ele pediu a ajuda do Senhor e o Senhor o livrou de todas as batalhas. E como é que ele agradeceu?
com louvores, com música. Então, a música alegra, a música revigora, a música, né? Vamos dizer assim, que a alegria formoseia o rosto, né? Então, aqui, esse louvor, esse salmo é para você e para você que está também nos assistindo, que a música é muito importante. E louvor também, viu, queridos? Às vezes a gente está triste, chateado, coloca lá, procura lá também no YouTube qualquer tipo de louvor e a sua alma até fica mais leve. Às vezes a gente ouve, mas medita, às vezes tem um momento que a gente chora, mas não tem problema. O louvor ele limpa a nossa alma, tá? Então, esse versículo é para você. Obrigado. Bom? Bom, agora eu vou fazer uma breve apresentação do nosso convidado. Enquanto isso, eu já vou deixar aqui as fotos, já a primeira aqui aberta, que a gente vai falar do bairro do Coração. Deixa eu voltar aqui, senão a gente vai ficar aqui no final. Vamos lá. Então, uma breve apresentação do nosso querido Orlando. Nascido em 1959, São Paulo, capital, na juventude em Osasco, foi ativista nos movimentos sociais e culturais, fomentando atividades na área cultural, criando e liderando um cineclube. Depois eu quero que você me conte esse detalhe, por favor, Orlando. Cineclube que se tornou uma oficina cultural. Na mesma época, em 1986, formou paralelamente o grupo Sele Samba, do qual era vocalista, e que animava as atividades dos movimentos. O grupo se apresentava em várias partes de Osasco, inclusive na extinta Praça do Samba, que depois também você vai comentar. O extinto, quer dizer, ela existe ainda, mas alguns movimentos culturais é que foram diminuindo, né? A referência da Zona Oeste na década de 80. Teve muito movimento cultural, gente, nessa década, e especificamente na Praça do Samba, no quilômetro Também. 18. Isso, Também, né? Isso. Então, nos anos 80, ainda jovem, despertou uma nova consciência, participando da comunidade de jovens católicos, despontando como líder e com novas iniciativas liderou várias manifestações culturais e sociais. Idealizou e liderou vários projetos descritos abaixo, como excursões gratuitas para jovens, atividades de futebol de salão, e foi responsável pela criação do Cineclube Mazzaropi. Foi também fundador e presidente da Biblioteca Comunitária, certo? Com doações e recursos próprios. Também ajudou na formação da Oficina Cultural Alternativa, atuando como fundador e presidente da OCA. A OCA seria A Oficina Cultural Oficina Alternativa. Cultural. Tá. E foi uma junção do Cineclube com a biblioteca. Ai, que bacana, né? Então você juntou tudo. Isso. Possibilitando a expansão para novas atividades culturais, tais como teatro, música, dança. Então tinha aula de todas as manifestações artísticas. Tinha essas manifestações todas, né? Na OCA. Ai, que bacana. Uhum. E na época foram realizados encontros culturais e atividades na periferia de Osasco, da Zona Sul. Isso. Orlando da Silva é poeta, escritor, cantor, compositor, locutor e ativista cultural. Atualmente, atua como mestre de cerimônias, poeta, cantor e compositor, promove, participa e organiza eventos culturais na região onde mora. É autor da letra da música Osasco, Terra de Valor, em parceria musical com o nosso querido Clóvis Ribeiro. Ele escreveu também poemas no jornal Nova Ideia, é radialista e apresentador do programa Sele Samba na rádio online Nova Ideia. Aliás, vai ao ar todos os sábados a partir das 11 da manhã. Isso. É uma rádio online, então depois eu vou deixar na descrição do vídeo o link. Isso. Se todo mundo que quiser acompanhar, você só clica, eu vou deixar no link, então você assiste o programa, embaixo tem a descrição do vídeo e tem lá o link para a gente acompanhar o programa online. É muito bacana, viu? Aliás, você pode pedir uma seleção, ele separa lá um músico, para mim ele separou o Benito de Paula, que foi muito lindo, teve uma seleção especial para nós, um sábado de manhã, foi muito bacana, né? Bom, agora vamos falar sobre um dos bairros da vida dele, que é o mais importante, que tem memórias afetivas. Então, é o Olaria do Nino, Jardim Conceição.
Eu vou ler, então, um trecho que foi tirado do site Osasco 360, criado pela CEPLAG em conjunto com o nosso querido Bognar. Um abraço para você, querido, equipe também da CEPLAG que montou esse site maravilhoso, que, aliás, está em renovação, logo, logo ele está no ar com uma nova roupagem. Bom, o Jardim Conceição, antes da emancipação de Osasco, era uma região formada por sítios da família Munhoz e pertencia ao território do município de Cotia. Olha isso. Em 1952, a área é loteada, iniciando-se o processo de urbanização. Por volta de 1985, moradores de outros bairros de Osasco, articulado pelo movimento Sem Terra, muda-se para o Conceição, o que resultou em um desenvolvimento urbano e econômico na região. Existem mais 3 vilas agregadas. Vila da Justiça, eu acho que agora, não sei se o nome continua, mas acho que ficou tudo É tudo Conceição. tudo Conceição, né? Então, naquele tempo tinha o nome de Vila da Justiça, Conquista e Trabalhadores, que após uma invasão inicial, depois foi loteado pela prefeitura, determinando área de moradia social, formando um dos bairros mais populosos da cidade. E agora está tão desenvolvido que muita gente que mora lá não precisa vir para o centro para fazer alguma compra ou nada disso. Tem tudo lá, né? Posto de saúde, banco, feira livre, Várias linhas de ônibus. tem, enfim, né? Escolas, está todo estruturado, infraestrutura. Então, na verdade, cada bairro parece uma mini cidade de uma grande cidade que é Osasco, não é isso? Bom, então agora nós vamos começar a falar. Eu vou passar a palavra então para o nosso querido Orlando. A gente vai fazendo então uma narrativa da linha do tempo. Por favor, essa foto, querido. Essa foto é por volta de 1964, na época que o Irã de Sanazar era prefeito, né? E foi o primeiro bairro que eu conheci em Osasco, que foi o Jardim de Abril. Era Jardim Oriental na época, né? Tinha Nova América, Oriental, tinha vários bairros ali também. Hoje é tudo conhecido como Jardim de Abril. E essa rua é a Avenida Padre Vicente Melilo, né? Inclusive do lado à esquerda tem um bar ali, e ali tinha uma televisão preto e branco, e a gente, toda molecada do bairro de toda a região descia ali para assistir televisão, porque naquela época ninguém tinha televisão, né? Era tão difícil. Então a gente descia ali para assistir televisão. Então essa foto me remete ao passado de quando eu cheguei em Osasco, né, em 1964, com a família, né, tinha que 5, 6 anos de idade. E aí nós fomos morar na Rua da Fonte, né, na Rua da Fonte, que existe ainda no Jardim da Abril, que é a rua da UBS, do Jardim da Abril, e a Sei. Rua da Feira. Tá. E aí que vem a novidade que eu te falei. Esse foi em 1964 que eu conheci Osasco, eu vinha visitar a nossa tia aqui, né? A gente vinha, né? Que eu era criança, vinha com a minha mãe. E aí, em 1966, nós mudamos aí na Rua da Fonte, né? Seguindo pela Vicente Melino, um pouco mais para frente fica a Rua da Fonte. E agora, recentemente, eu fui convidado para ser diretor do bloco que está surgindo ali na Rua da Fonte, que chama Bloco Unidos da Fonte, né? Então eu fui Que convidado para ser maravilha. diretor e mestre de cerimônias, né? E o Ah, presidente é o Michel Jimenez, então tem toda uma galera ali se organizando. Já tem uma reunião, já tem um ensaio marcado, inclusive, do Bloco Unidos da Fonte, né? O que ensaio vai ser dia graça. 7 de abril, às 14 horas. E vai ser na Rua da Fonte mesmo, que é conhecida como Praça Antônia de Agrela, Jardim de Abril, Osasco. É o primeiro ensaio, dia 7 de abril, agora às 14 horas. Então, quer dizer, eu vim Ah, morar na Rua da Fonte e agora eu fui que convidado, por toda essa maravilha. trajetória na cultura e no samba, para Ah, ser diretor do bloco Unidos da Fonte. Já tem até uma bateria que chama ah, Bateria Pegada da Fonte, né? Tem até a rainha de ah, bateria, né? É um negócio muito legal e eu tô fazendo parte, né? que E então é uma maravilha. novidade que eu trago também agora, Ah, hoje aqui no programa. parabéns, nada mais, que merecido, né? E esse ensaio, então, é aberto, as pessoas podem ir lá estar É, assistindo, vai ser sim, porque mesmo. está sendo divulgado nas redes sociais, né? Ah, que Então, bacana. inclusive, Então, repete de novo, então, dia 7 de dia abril. 7 de abril, às 14 horas, na Praça Antônio de Agrela, Jardim de Abril, né? Que é lá na Rua da Fonte, né? É na rua da UBS lá, né? Do Jardim de Abril, Rua da Feira. Ah, É que isso aí. maravilha. Ah, parabéns. Olha aí, gente, novidade fresquinha. Então, vocês já estão preparando o que vai acontecer no ano que No vem. ano que vem. Então, Então já tem uma. quando termina uma festividade, vocês já se reúnem e Não, ficam é que um ano na realidade esse preparando. bloco é novo, tá Olha começando aí, agora. Por olha isso que eu fui aí. convidado para fazer parte da diretoria, Muito bem. né? Começando agora. Parabéns. Vamos lá, essa nova foto.
Esse é o glorioso, saudoso, né, bairro do Olaria do Nino, né, que eu morando ali no Jardim da Abril, depois mudamos ali para o Novo Osasco, e por volta de 1975, um primo meu mudou para lá, para Olaria, né, o Noé, que é filho da tia Maria, irmã da minha mãe, e eles mudaram para lá e a gente era jovem, né, e eu comecei a frequentar o bairro através da amizade com o Noé, que era meu primo. E aí, o bairro era bem assim, né? Nessa realidade. Essa foto aí é do ponto final da Olaria do Nino, onde tem a feira, Tá. né? Isso em 1979. Foi nessa época que eu comecei a frequentar o bairro e que eu comecei a participar da comunidade católica de jovens lá nesse bairro, né? Aí você já estava morando aí ou Não, ainda não, não? eu não cheguei a morar aí nessa época. Eu morava no Novo Osasco, mas eu Tá. descia lá por conta da amizade com meu filho, com meu primo, né? O Noé, e comecei a participar da comunidade católica lá, né? Foi aí que eu comecei minha trajetória, né? Nesse bairro. Que maravilha. Agora esse É a mesma, é a mesma, é mesma mesmo, rua, né? é uma colorida, abril de 1979, é a mesma rua, né? Noutra perspectiva. Ali no fundo, ali do lado direito ali, é o ponto final do ônibus, ainda é, né? Um pouquinho mais para cima, uma biblioteca hoje, que é a biblioteca que foi, né, a Biblioteca Dolaria do Nino, que Certo. o prefeito teve lá esses dias, fez a reforma. Né? E lá no fundo, assim, dessa ruinha que está subindo, fica a UBS, fica a creche, né? Fica a escola, né? Quem Certo. for lá hoje, né, vai ver que a realidade está totalmente diferente. Muito diferente. Você está Né? tentando me situar onde está. Eu sei Esse é onde o ponto conheço o final. BS, Isso. tem ali uma creche, uma CME ao lado. Ali onde está aquele cavalo do lado direito é onde fica o terminal, né? Um pouquinho ali. Olha aí. Né? Inclusive, a gente tem que destacar a SAB do Conceição, a Sociedade Amigos do Bairro do Conceição, que eu fiz parte também, né? Que foi grande lutador ali para conseguir as melhorias para esse bairro. Né? Inclusive, Certo. existe até hoje essa sociedade de amigos de bairro, né? Muito bacana. Agora aqui, Essa ponto foto final. já é praticamente 9 anos depois de 1979, né? O mesmo local, né? Só que no ângulo diferente, ao contrário do que estava aquela foto. Essa foto foi tirada pelo meu amigo Valdomiro Prestes, farmacêutico, que ainda é o proprietário da drogaria Paraná, né? Olha aí. Ele e a Cida Prestes, né? E o Valdomiro ele fez parte dos nossos movimentos lá da comunidade, do Cineclube. E também depois ele acabou sendo presidente da OCA, ele e o Daniel Monteiro, né? Também. Eu fui o primeiro presidente, depois eles passaram a ser presidente. Então, ele tirou essa foto em 1988, Olha isso. né? É a Rua da Feira Gente, também do Olaria do Nino. muito bom. Aí agora, Essa foto é um onde? pouco mais recente, né, do Tá. Olaria. A diferença dá pra ver nas três fotos, né? Essa foto acho que é de Sim, 10 anos atrás, 2010, mais ou menos. já toda com Isso, asfalto. já. Hoje tá bem, já tá diferente, tem mais prédios lá agora, né? Tá. E a Vicente Melírio, que foi a primeira, no começo era bem estreitinha, hoje já está duplicada. É, Muito movimento, né? quem tá Gente, duplicado tá Irante, mas a Vicente a Melira, Vicente tá um pouquinho mais larga, mas mas a região tá, né? Tá tá. toda modernizada, né? Sim, muito bom. Bom, agora acho que a gente vai passar para as fotos de família, vamos ver. Aí, aqui. Aí tá os três filhos, né? O da frente é o Lucas, o mais velho. O do meio ali é o Thiago Luan. Né? O primeiro é Lucas Vinícius, né? O outro é o Thiago Luan. E a do fundo de óculos, né? Letícia Ellen, a filha mais velha. Tá. E tá eu ali, né? E no fundo a minha mãe, a dona Ernestina, 93 anos de idade, vai fazer 94 agora, né? Oh, que Inclusive o bênção. Bognar frequentava a casa frequentava nossa casa todo Natal, ele ia levar um cartão, né? E ele falou que ia homenagear minha mãe. Falei, vamos ver se tem essa oportunidade ainda, né? Ah, tá certo. Um beijo para a senhora, mamãe. Que bênção, viu? Uma bênção. Deus E tem a pizza abençoe. ali, ó, estamos Eu comendo tô pizza. vendo, oh, deu até fome agora. Agora, aqui uma nova foto, mas dos É, filhos também, não é? isso, aí os filhos, o Lucas Vinícius à direita, a Letícia Ellen e o Thiago Luan. E o Papis E eu atrás. atrás. É. Aqui, seu Aí irmão. eu e os irmãos. O meu irmão do meio, o Carlos, né? Meu irmão legítimo, Carlos Antônio, que, né, 65 anos, né, já tá com 66, tá um pouco mais velho, né? E meu primo Noé. O Noé é como irmão, ele que me levou para a Laria do Nino, né? Então ele é Ah, primo irmão, que né? você falou agora que você foi para Isso, aquele bairro por conta do por primo. conta dele, né? Ah, bom, agora que você falou que você fez uma montagem com a família, Isso aí né? foi, acho que, não lembro quando foi, mas eu coloquei no Facebook uma brincadeira do Orlondoni, né? O poderoso chefone, estrelando eu, o grande elenco, que é minha mãe, meu irmão do lado, eu e meu irmão quando era criança, né?
E eu e os filhos, eu com óculos na escuro, aí lembrei do Poderoso Chefão brincando e eu lá contemplando a lua sozinho, né? Alô, ai, que bacana. Agora, vamos lá. Agora, essa aqui já começa a trajetória do início do seu projeto. Que na realidade, quando se fala da Olaria do Nino, a minha trajetória, se não fosse o grupo dos 12, a gente vai lançar o livro agora, Os 12 de Osasco, né? Tá. Se não fosse o grupo dos 12, desses meninos, principalmente, toda essa história não seria constituída. Porque antes desses meninos, que está fazendo 50 anos agora, que entrou esses 12 meninos, assim, em tese, porque era mais que 12, né? Tem que fazer uma Mas festa, hein? isso, está fazendo É. 50 anos agora. Vai lançar o livro agora, Os Ah, 12 de então, Osasco. já para comemorar, é. Então, antes disso, eu comecei a frequentar o bairro, como eu falei, em 1979, né? E aí era um bairro muito carente. E eu comecei a dar aula de alfabetização de adultos na Sábio do Conceição. Tinha o Jean Briand, que era uma figura, era um francês lá que dava aula, que fazia parte da comunidade católica também. Tinha a Dona Maria da Paz, Patião, que era seminarista. Pessoas que né, tinham uma militância no bairro e que foram me influenciando, né? E aí eu comecei a chegar no bairro através do samba. Eu chegava nos botecos, começava a cantar samba, que eu sempre gostei, né? E aí eu conseguia, né, penetrar no bairro, né? Comecei a adquirir respeito e, ao mesmo tempo, me destacando como liderança católica. Então eu conseguia fazer as duas coisas, né? Então eu comecei a chegar no bairro e interagir, né? E atrair as pessoas para a A comunidade. estratégia foi a E música. foi a música e também, na época eu conhecia o Dr. Alfredo Martins, ele era diretor de aviação Osasco, né? Ah, E tá. ele faleceu, inclusive. E na época ele era ligado ao Rossi, o prefeito era o Rossi, né? Então, como ele era diretor de aviação Osasco, e aí eu conseguia. Inclusive, eu trabalhei na aviação Castro, uma época através dele. E o Alício Manuel Teixeira, que foi presidente da Casa de Estudante, uma década antes, que o Bognar também fez parte da Casa de Estudante, Tá. ele era meu amigo, morava na minha casa, era como se fosse um irmão também. E Certo. ele tinha esses trabalhos, né? Desde a Casa de Estudante. Então, através dele, do Alfredo, eu conseguia ônibus de graça. Aí, onde você viu ali na Olaria do Ah, Nino, todo domingo, uma vez por mês, descia um ônibus de graça. cheio de jovens. Então, aí eu pegava todos aqueles jovens do bairro, levava para o Olha, zoológico, que Horto Florestal, bacana. Pico do Jaraguá, Tá, né? Então, aí, assim, é uma coisa que me emociona, porque era um bairro que não tinha nada, né? certo. E aí, então, através o samba foi a primeira porta, Tá, depois as excursões, e depois o futebol também, a gente criou um grupo de futebol de salão, e os trabalhos na comunidade, né? certo. A coisa foi tão forte, né, que depois de 20 anos que eu fiz essas excursões, eu estava com o Alício, né, que ele já faleceu, o Alício até, e eu estava com ele aqui numa copiadora no centro de Osasco, que tinha dois meninos, um apontava para o outro, né, e falava para mim. Aí o menino chegou e falou assim, é, eu estava falando para ele que você é o Orlando, né, que levava a gente para passear Olha, no zoológico, não sei o quê. olha que Então essa bacana. história ficou. E o Cineclube também, recentemente, a gente criou esse Cineclube, né? Ali tá uma foto, né? Recentemente, uma moça no Facebook, ela falou: eu conheço Orlando desde a época que eu assistia filme na creche, não sei o que, não sei o que. Então, Olha aí. essas histórias, né, ficaram marcadas na memória das pessoas. Quando você fez a oração, então é o dom que Deus deu pra gente, né? De Sim, cantar, da cultura, através da cultura, transformar o mundo melhor, né? Então, esse foi o nosso objetivo. E com o Cineclube também, depois de todo esse processo, como eu estava falando, em 1984, aí chegou uns meninos novos que começaram a participar. Antes dele, né, muitos meninos iam para droga, e a gente tentava fazer um trabalho, né, mas não conseguia. Então foi através do grupo dos 12 que a gente teve um pouco mais de força, né? tá, E muitos jovens se inspiraram nesse grupo, né? E a gente conseguiu que muitas pessoas caminhassem por um caminho de paz, né? De certo. prosperidade. E a gente criou esse cineclube em 1984, Olha aí que bacana. 1985. Né? E ao mesmo tempo, pode ver que tem o Gabriel ali, ó, tá com a timba na mão, né? Então, ao mesmo Ah, tempo, o Sele Samba, de 1986, surgiu, né? Porque eu já era do samba, então com esses mesmos garotos, a gente criou, fazia um samba de vez em quando, daí surgiu o Sele Samba de 1986, foi na época da Copa do Mundo, né? Como vai ser o nome do grupo? Sele Samba. Aí ficou. Então, ah, surgiu o Sele Samba, o Sunicru, foi surgindo tudo junto, né? que E aí a gente bacana. pegava o projetor emprestado na Secretaria de Cultura, que a gente não tinha recurso da época, né? Certo. E pegava o projetor, som, na época era o prefeito Parro, aí ele fazia faixa pra gente, aí o negócio, né? O negócio cresceu. Nós chegamos a passar filmes na igreja, creche, aí temos encontros culturais também, que chegava aí 600 jovens, né? Eu Olha tenho aí. isso tudo em filme também, né? Documentado.
Muito bom. Então, vale a pena, esses 50 anos de todo o trabalho, tem que ser reconhecido, tem que ser festejado e quem sabe até fazer um convite para essas pessoas que fizeram parte dessa trajetória, esses jovens, se você achar, de repente fazer uma grande festa com todos eles, né? É. Porque muita gente ali acho que mudou de vida, teve, né, uma chance de escolher algo melhor por conta desse trabalho que você e os Inclusive 12 isso vai ser contado tá no sendo contado no livro. livro Os Doze de Osasco, Olha tá bom? aí, que bacana. Aqui, ó. Então, aí já é o pessoal do futebol, né? Não, aí o pessoal da comunidade A da também. comunidade, É, olha aí. aí, assim, eram 12 jovens, mas aí mostra, né? Toda vez que eu chegava, era recebido assim, dessa forma, com carinho na época, e Ah, até hoje, né? Até hoje, onde a gente chega, esses meninos, outras pessoas aí, recebem com carinho, né? que graça. E era assim, uma coisa. E esse pessoal, inclusive essa menina aí que tá do lado direito, tá em Holanda. Ela é irmã, ela é filha do seu Ivanildo, e é irmã do DJ Santu, do Itamar, do. Como é que fala? Para lembrar de todo mundo, a filha do seu Ivanildo. Eu tive a semana passada no aniversário de 80 anos do pai dela, lá em Olha, Tabuão, né? que E tem o bacana. Isaac também, que é o irmão dela. E o DJ Santu é o camarada que me leva para todo lugar, né? Para difusora, né? Certo. E ele era mais novinho na época, né? Mas aí ficou essa amizade. Inclusive, tem o Everson também, que fez parte desse grupo Granadas. O grupo Granadas era um grupo de hip hop, né? E surgiu lá no Olha, nosso meio também, influenciado pelo que eles viam o Sele Samba, né? Então eles formaram um grupo de hip hop, já foi né? E foi descobrindo outros ritmos, isso, né? outros ritmos, é isso. Que bacana, gente. O Dalcy tava ali também, o Dalcy tava do Peraí, lado deixa eu ali. voltar aqui, Então o peraí. Dalcy, ele era tocava o cavaquinho e ele também era um líder da comunidade também, aparece no filme, né? Tem, né, os 12 de Osasco né, vocês vão conhecer o livro, aí vocês vão Ah, conhecer eu todo mundo, um por tô um dos personagens. curiosa e quero no lançamento desse Isso, livro, tá hein? próximo, hein? Tá próximo, hein? Pode chamar que estaremos E lá. vai ter os meus 65 anos, que eu vou completar em junho. Aí já vou fazer o lançamento e fazer o Ah, aniversário também. muito bem, ó, não esqueça da gente aqui, hein? E essa daqui, então, você foi convidado para um Essa aí foi outro. de uma rádio difusora, foi o Santu que me levou, né? O Santu é meu, né, grande incentivador, né? E só ver se eu não esqueci de alguém, mas eu vi a camisa do Sexto GO aí, então eu vou abrir um parênteses. Ali, eu, né, como radialista já, na difusora, e tem o programa de samba na Rádio Nova Ideia, que o Xuxa de Osasco me deu oportunidade, ele tinha um jornal Nova Ideia e tinha rádio. Aí ele me convidou para fazer o programa, eu comecei a fazer um programa junto com o Everson, e aí depois ele não continuou com a rádio, passou a rádio para mim e eu continuei com o programa na rádio, né? E aquela camisa do Sexto GO, o Bognor conheceu bem, né? Que o Sexto GO é uma escola que tem lá no... tá aqui, isso. O Sexto GO é uma escola que tem lá existe ainda lá perto do Antônio C. Costa, no Bela Vista. Então essa galera, em 1970, começaram a estudar lá. Eu não estudava lá, mas meu irmão estudava. E aí tinha o time de futebol, que o Alício, que eu falei anteriormente, Certo. ele era o grande incentivador, né? Aí ele criou um time de futebol, eles criaram, né? E ele era o técnico, então eu acompanhava, jogava no Dentinho, aí eu comecei a conhecer o Sexto Ah, GO. E ele tá. também nessa época fazia as excursões lá no Sexto GO, que depois eu levei lá pro Olaria do Nino, né? Toda essa experiência, E qual é o né? nome da escola? É Então hoje eu ginásio? não lembro mais, porque ela mudou o nome, né? Ah, tá. Então você Já fica. foi Independência, agora tem o Ah, nome aqui, mudou para MF, não, MF não, nome de professor, lá eu não lembro. certo. Mas ali na Secosta, lá o pessoal conhece. Então o Tá. Sexto GO, hoje, eles se reúnem, essa turma, né? Depois de 50 anos, Olha lá. quase 60 anos, né? Eles têm um grupo aí, inclusive vão fazer uma festa agora em maio, né? Então esse Sexto GO também foi importante na minha trajetória, porque foi minha primeira experiência, né? De grupo, né? Participei da Casa de Estudantes também, Muito então é isso. bacana. E essa casa de estudante seria onde pessoas iriam lá para debater, Então, fazer alguma na época atividade? foi o prefeito Rossi que criou a Casa Estudante, Tá. né? Depois, aí o Alício foi designado para ser o presidente. Eu tinha 14 anos de idade, aí eu acompanhava, né? Aí tinha futebol de salão, eles tinham uma sede ali, ó, na antiga Rio San, na Diogo Antônio Feijó. Ah, Então, essa tá. Casa Estudante, ela existia em vários pontos do Brasil, né? E era para fazer Ah, intercâmbio e tal. E o tá. Rossi criou em Osasco na época. Como também, na época, nós vamos falar de 80, eu vou falar um pouco da Vila dos Artistas também, né? Que é da época quando chegar lá, você Tá. perguntou dos movimentos do 80, eu vou falar também um pouco sobre isso. Tá. Então, aqui do seu programa, eu queria que você falasse um pouquinho. O programa Seleção, como eu já falei um pouco, né? Mas começou através do convite do Xuxa de Osasco, que ele tinha a Rádio Nova Ideia e tinha o Jornal Nova Ideia.
Aí eu comecei escrevendo no jornal, né? Certo, Inclusive, a música eu escrevi primeiro no jornal, né? Osasco Terra de Valor, depois se transformou em música. Mas certo. eu comecei a escrever depois, como eu sempre tive vontade de ter um programa de samba, né? E ele sabia que eu tinha essa facilidade, me convidou para apresentar o programa. E aí eu comecei a apresentar junto com o Everson, na época da pandemia. E tinha uma audiência tremenda, porque o pessoal não podia sair de casa. Eu já cheguei a ter Ah, 1.000 ouvintes num programa só, olha, ao né? vivo. Ao vivo, assim, Olha que você puxar e maravilha. ter 1.000 ouvintes, né? Porque o pessoal não podia sair de casa, então o samba servia, né? Muita gente, né, sentia, né, através do programa, assim, uma fonte de esperança naquele momento. Eu falava muitas palavras, né, de esperança. E mais uma vez eu tô ali com a camisa do Sexto Ginásio Estadual de Tô Osasco, né? vendo mesmo, hein? É, Muito o Ademir Garcia, o importante. Roberto Kenji, aquela turma lá do... Merecem, né, essa homenagem. E aqui já é um movimento cultural mais recente, Esse né? aqui foi o ano retrasado que teve o Estação Cultural, É. né, no Conceição, e o Santur, né, intermediou, e aí eu fui convidado, né, na época o Paulinho Samba de Rua, o Carlinhos Samba Rock, né, o Douglas lá do Conceição, eles fizeram era por Osasco todo, mas aí eles me convidaram, né, através da intermediação do Santur, e eu fiz um poema. Eu declamei um poema contando a história do Laria do Nilo. Tem esse poema lá, inclusive. Nesse poema eu falo dos Ah, primeiros, né, moradores, em forma de poema, e cantei um samba também, né? Isso foi na Estação ah, Cultural de Osasco, no Conceição, né? muito bom. Agora aqui é uma outra foto que você participou. No Conceição também, né? Então essa foto sempre emociona porque da mesma forma que eu fui convidado recentemente para ser diretor da Unidos da Fonte, teve o Mutirão do Bem no Conceição, né? Que na época que era o prefeito era o Lapas, mas era a rede social, né, que fazia, era independente do governo, mas tinha o apoio do governo. E pela minha trajetória, eu fui convidado para ser o mestre de cerimônias no Ah, Mutirão do Bem, né? que E lindo. teve várias fotos, mas no momento que as crianças estavam do meu lado, né, foi o Ah, momento mais emocionante, né? sim, Porque na minha trajetória eu sempre tive rodeado de jovens, né, principalmente, né, acompanhando assim. Então essa foto sempre emociona, né? E foi um mutirão do bem no Jardim Conceição em 2016. muito bacana. Você está sempre como agente do bem. Agora, seu companheiro de trabalho. Esse é o Clóvis Ribeiro, né? Clóvis Ribeiro é meu parceiro agora musical. Eu já tinha escrito a letra, nos Osasco Terra de Valor. Aí Certo. eu deixei ela um pouco mais, né, condensada para música, né? Conversei com o Clóvis, aí e junto com o Everson a gente cantou ela só na percussão. Aí o Clóvis cifrou, né? Registrou, ela está registrada. Certo. E Osasco Terra de Valor. Vocês também vão conhecer, porque a gente vai divulgar. Aliás, no final do programa, né? Isso, então você fica até o final para conhecer a música aqui, né? E fazer uma homenagem para a nossa cidade. Já passou um mês do aniversário, mas não importa, a gente tem que comemorar a nossa cidade todos os dias. Então, o Clóvis Ribeiro, o pai dele, o seu Nelson, é a Praça Nelson, não lembro o sobrenome, mas é lá do Conceição, é a praça principal. Eu conheci o pai dele, a mãe dele, em 1987, quando teve a ocupação do Jardim Conceição. Olha Eles aí. vieram na ocupação e, na época, como eu tinha destaque no bairro, eles pediram apoio, né, da Igreja Católica, da região, eu era líder dos jovens, e a gente apoiou, né? Fizemos um trabalho, né, humanitário de apoiar e tal. E aí o pai dele eu conheci naquela época. Depois de 40 anos, né, o pai dele já não existe mais, eu vim conhecer o Conhecer filho. o filho, E olha fizemos uma aí, música junto. que maravilha, hein? Agora aqui também, você falou que tem o projeto de música também, né? Que são Isso aí, amigos, né? essa é a minha parte musical, né? Geralmente, como eu tinha o Sele Samba no passado, eu cantava, era o vocalista. Depois eu parei, fiquei muito tempo sem cantar. Aí de vez em quando eu canto com a Cláudia Junqueira e o Douglas Junqueira, que são artistas de Ah, Osasco, né? São muito conhecidos, muito queridos. Atualmente eles estão na Praia Grande trabalhando lá, na Praia Grande, tocando lá, mas, né, eles são de Osasco, né? Cláudia Cláudia Junqueira, Junqueira e Douglas Junqueira. tá, Eles estão morando na praia, porque certo, por conta, né, que para eles está sendo mais conveniente o trabalho lá, tá. certo. Mas estão Aham. sempre aqui, né, com a Ai, gente. Inclusive eu levei eles na Difusora, eles foram entrevistados lá, no olha programa aí, Difusora. que bacana. Bom, então aqui a gente encerrou as fotos. Eu queria que você falou que você queria falar um pouquinho sobre a Vila dos Artistas
E depois eu queria que você falasse um pouquinho da Praça do Samba, que a gente já está indo para o encerramento do programa. Fala um pouquinho sobre dos Artistas, em que momento aconteceu esse movimento. Na realidade, como está acabando o programa, então você falou aí no começo dos anos 80, né? Certo, Questão isso. cultural. Tá, Então, antes da Vida dos Artistas, teve o Rubens Pignatari, lá o Ricardo Dias, né? Que certo, era o certo. teatro Núcleo Expressão, né? Isso. Inclusive eu tive esse dia lá com o Rubens. Mas aí na década de 80 surgiu a Vila dos Artistas, né? E a Vila dos Artistas foi também incentivado na época pelo Rossi, né? Olha Que ele aí. cedeu um espaço na época, né? Tá, Mas era um movimento independente, né? certo. Mas ele cedeu um espaço para eles lá no Cipava e foi um movimento muito importante, né? E eu conhecia de nome, Tá. né? Eu não conhecia o Raio, que era o presidente na época, mas aí eu conheci ele através quando eu passei a ser presidente do Cineclube e o nosso Cineclube começou a se destacar, então toda a classe artística da região começou a se interessar, né, em conhecer o nosso trabalho lá do Olaria do Nino, né? Porque já Certo. existia outros cineclubes na cidade, né? Então já vou emendando aqui, já existia outros cineclubes, mas era tudo no centro, existia lá no Cinearte, que era tinha o Grauber Rocha, tinha vários, tinha o Anésio Cabral, que era do professor Carlos Paraguaio, Tá. né, e da Rita, né, do João Subires, o Gessé, que hoje é presidente Sintraço. que é presidente do Sintraço, também Sei. foi cineclubista lá do Conheço, Cinearte. conheço de Sé. Então eu Aham. conheci toda essa turma, inclusive o Gessé e o João Marcelino, o Silvio Marcelino, eles trabalhavam na Secretaria de Cultura. E as imagens que eu tenho do Cineclube foi o Gessé e o João Subires, né? Ah, Então que eles eram cineclubistas. O Fiore também, que foi uma figura fundamental, quando eu comecei a dar aula de alfabetização de adultos, né? Eu passei a ser supervisor e foi através do Fiore, principalmente, que eu comecei a gostar do cinema. Então as coisas foram acontecendo, né? Cineclube surgindo, Samba. Aí eu comecei a trabalhar aqui como supervisor de educação de adultos, conheci o cineclubismo, formamos o cineclube na periferia. Então o nosso cineclube passou a ser destaque na região. Foi aí que eu conheci a Vila dos Artistas, comecei a frequentar, então né? a vila era um espaço Era cultural, um espaço cultural. tá, que as pessoas se Se reuniam, pra... moravam, né? Ai, Faziam eventos. moravam Né? O ali. Rai moravam lá. Mas abrigou muitos artistas, né? Que chegaram a Ah, morar lá. tá, isso que eu queria destacar. Então foi um lugar que fosse uma casa-abrigo Isso. de Era um espaço, né? Era um acolhimento espaço grande lá grande. que o Rossi Que na época bacana. cedeu e se tornou um espaço cultural. E Esse tinha é um um tema palco, bacana para teatro. os Isso, próximos isso. Pode convidar o pessoal também para contar, porque os artistas essa sempre. A Rizomar história. Fazanaro também conhece bem. Ah, A Rizomar fez Rizomar. parte, muita gente Ótimo, aí. Mas ótimo. o Samuel Batista, o Bilo Mariano, que faleceu, né? Tá, Inclusive um grande cantor. E então foi todo um, né, efervescência, Maria da Paixão, toda uma efervescência cultural. que Na época ali, bacana. era um espaço ali no Cipava, inclusive o Tá, espaço existe ainda, né? tá. E ali os artistas, né, se reuniram e formaram a Vila dos Artistas. Quem conhece bem a história mesmo a fundo é Rizomar, o Tá, Raio, pessoal. eu já vou deixar aqui anotado. Então, agora, para a gente encerrar, fala um pouquinho do movimento que teve na Praça do Samba. Ali começou a chegar grupos de Então, samba. então, nessa época também, na década de 80, existia o Clube Amigos do Samba, né? Clube Amigos do Samba. E eles Ah, começaram a fazer por isso o nome da praça, então. isso. Tá, Não, eles formaram uma praça, que seria a Praça do Samba. Acho que São Paulo tinha a Rua do Samba, né? Eles formaram a Praça do Samba aqui em certo. Osasco. Tá, E, inclusive, o Gerson, que trabalhou comigo no Bamerindos, que eu trabalhei no Banco Bamerindos, o Gerson foi diretor, né? Mas ele mora no interior agora, ele é professor. Mas certo. ele tem contato comigo. Eu tenho contato, assim, com as pessoas, tudo que trabalhou comigo, assim, eu tenho Uhum, contato até hoje. E o Gerson foi tesoureiro da Praça do Samba, né? E eu conheci o Quilim, e depois a Praça do Samba, acho que ela foi discriminada, teve que sair de lá. tá, Daí ela veio aqui para o centro, na Praça do Padre Cícero, onde é a rodoviária. certo. E depois, na época, eu consegui intermediar, que eu tinha contato lá em São Paulo, e ali na Coab, tinha a Coab ali do quilômetro 21 que pertencia, na época, à Prefeitura de São Paulo. Eu consegui através do vereador de São Paulo. Ela ficou uns tempos ali no quilômetro 21. Tá, Mas o foco mesmo foi ali na Praça do Samba, no quilômetro 18. Inclusive 18. lá ainda tem outro nome, mas todo mundo fala Praça do Ah, Samba. sim, é E verdade. ali veio grandes sambistas, né? Veio Ah, Oswaldinho da Cuíca, veio Geraldo Filme. Geraldo Filme é ícone, né, do samba, né? olha que bacana. Paulista. Veio o Tobias da Vai Vai. O Negritude Júnior começou lá também, na Praça do Olha Samba. aí. E o Sele Samba, que é o grupo que eu fazia parte, a gente Ah, começou. Eu ia como espectador, né?
depois, como a primeira coisa que eu fiz com o Seleção, vamos pra Praça do Samba. Ah, lógico, Aí eu escutava lá Negritude Júnior, eu nem conhecia o Negritude, né, mas eu escutava. viu? Depois do Seleção veio o Negritude, não sei o que, eles Muito estavam começando. bacana. É isso. Que E através bacana. do samba foi que eu consegui agora fazer o programa, né? E tá me dando essa Certo, oportunidade também de, né, não só o samba, né? Toda a história, mas o samba, através do programa, tá abrindo as portas também, né? certo. Pra gente estar aí de novo E aí. para essa nova geração conhecer um pouco da história. Então, o nosso programa mostra o olhar, Osasco pelo olhar do outro. Então, cada convidado vem e mostra o seu olhar, mostra a sua memória e mostra a sua história e como você pôde ajudar tantas pessoas, como você marcou a vida de tantas pessoas. Então, por isso, Orlando, que você está aqui, porque você também faz Osasco brilhar, certo? Obrigado. E você também faz o Osasco brilhar com o seu programa, Ah, muito com o seu obrigada. podcast. Tá, então agora é o momento da nossa agradecer os nossos colaboradores. Eu quero deixar aqui registrado, então, Doce Alegria Presentes. Então você pode procurar todos eles no Instagram e você manda o contato lá pelo direct. Tem @Doce Alegria Presentes, por favor, você pode pegar ali a caneca, por favor, que é a nossa querida Rosimeire. Então, vou deixar aqui, mostrar bem bonito aqui, ó. Tem aqui o logo, eu acho que eu vou abrir para mostrar bonito, Ah, né? sim. O trabalho dela. Então, todo o nosso trabalho personalizado com a imagem da nossa ponte metálica. Eu tenho que saber direitinho, viaduto Reinaldo De Oliveira. de Oliveira. Isso. Isso. É o nome da ponte. A gente fala ponte metálica, mas tem o nome, né? Então, aqui, olha, é todo personalizado. Então, quando você for beber seu refrigerante, sua água geladinha, vai lembrar da gente. Então, vai lembrar que você também faz Osasco brilhar. Temos a nossa amiga Gilinda Moda Afro também. Tem o arroba, né? Gilinda Moda Afro. Arroba MF Hair Design, que sempre nos apoia com relação a beleza, cabelo, né? E também agora nós temos uma nova parceira, que é a Jade Doces Finos, também arroba Jade Doces Finos, que fez esse carinho para você. Então aqui vou abrir para você mostrar que você ganhou. Espera aí só um minutinho. Vai abrindo aí para você mostrar para os nossos vou chamar telespectadores, nossos internautas, enfim, porque tem gente que ouve, tem gente que vê, então para você conhecer o trabalho maravilhoso da nossa amiga Isis, e o nome da empresa é Jade Doces Finos. Olha É, aí que lindo! esse aqui. Esse aqui eu vou levar lá para a escola de artes, porque a minha mãe ela não pode comer, né? Por causa da diabetes. Se você levar para mamãe, Ela vai ela querer comer muito doce, né? Isso aqui é uma delícia, ah, né? Vou levar para a escola de arte, meus colegas de trabalho lá. olha que lindo. Ele tem um desenho, alguma coisa em cima, tá? Que lindo, que tá bem diferente, né? Já de Então, doces finos. Obrigado, viu? Como que é o nome dela? Isis. Isis, obrigado, viu? Eu vou divulgar lá no Nova Ideia a Jade Doces Finos. Tá Isso bom? No mesmo. programa Seleção. E a Meire A também, que Meire faz também. presentes. Esse aqui eu vou usar na hora do programa lá, viu? Bem, Então, presentes personalizados. Então, eu gostaria, Orlando, que você desse agora a nossa saudação final. Se você quiser fazer mais algum comentário, que a gente já está chegando ao final do nosso programa. Por favor. passa tão depressa, né? Não, mas eu só tenho que agradecer mais uma vez. Estou feliz, né, em poder contar a minha trajetória, né? E a gente espera que, espera não, temos certeza, né, que muita gente não vai, não só vai ouvir o meu depoimento, mas de várias pessoas importantes que passam por aqui, né? E isso é importante para a cidade de Osasco. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito da história de Osasco, né? Antigamente ia muito na biblioteca para pesquisar e tanto que eu escrevi a letra aí, né? Porque tem muitas pessoas que não conhecem a história de Osasco. Tem muita gente Certo. que passa no Antônio Agu, não sabe nem direito quem foi. Ah, foi o fundador, mas não sabe, né? Mas teve uma pessoa que falou que achou que quem fundou a cidade de Osasco foi Amador Aguiar, né? Então, as Ah, pessoas tá. precisam conhecer a história de Osasco, Exato. né? Passa pela Primitiva, às vezes nem sabe. E Osasco era conhecida como cidade dormitório, na época que foi capital da viola, né? Cidade de trabalho, mas era conhecida como cidade dormitório, porque as pessoas vinham dormir, pegavam o trem e trabalhavam em São Paulo. Certo. Hoje tem muita gente que mora em Osasco, mas não valoriza,
muitos que moram nesses novos apartamentos, né? Osasco está bem verticalizado. Mas Sim. não vive a cidade, não, né? Não está dentro da cidade. Uhum. Então, eu acho que é importante, né? O que você está fazendo aqui, para as pessoas conhecerem mais os personagens, as pessoas da cidade e a história da cidade. E fico honrado por ser uma pessoa da periferia, né? E Ah, você me trazer aqui, né? Porque ah, geralmente tinha o Osasco em fotos, que foi muito importante, do Rômulo, do Agope, né? Mas mostrava só o centro, só o centro. Aí a periferia, né? exato. Osasco tem história da periferia também. Sim, com Assim como tem no certeza. Olaria, no Jardim Conceição, Sim, tem lá no Helena Maria, tem no Baronesa, tem no exato. Osasco, né? É uma cidade de imigrantes, de operários, né? Então tem a importância dos italianos, dos imigrantes, mas tem dos migrantes também, né? Porque se não fosse esse Exatamente. esforço, esse trabalho, a cidade também não seria o que é hoje, né? Então, Exato. parabenizo você e você faz Osasco brilhar Ah, também, né? e você E também, agradeço ao nosso, né? nosso querido Nosso Adriano, Adriano, o é pessoal nosso aqui, né? parceiro desde sempre. Bom, então eu tenho um recadinho aqui para você, porque a Jade não conseguiu escrever o recadinho, mas ela enviou para mim, tá? Tá bom. Então eu vou ler para você, tá? Então, sempre que você encomenda um doce da Jade, ela envia um cartão personalizado. Então eu vou ler para você o que ela mandou, tá? Orlando, que a doçura de sua arte e ativismo social possa elevar cada vez mais os corações e mentes. Com afeto, família Jade, doces finos. Compartilhe esse doce momento, nos marcando em nossas redes sociais, Jade Doces Finos. Tá? Então, esse é o carinho para você da nossa querida colaboradora Isis. Tá? Bom, então agora estamos chegando ao final de mais um podcast que passa muito rápido, gente. Muito, muito, muito rápido. Orlando, muito obrigado pela sua presença. Você nos abrilhantou muito. Acompanho o seu programa todo sábado que eu posso. E é um momento assim, ó, você está antes do almoço, está ali ouvindo uma música, lembrando de tanta coisa bacana. Parabéns pelo seu Obrigado. trabalho, parabéns pelo seu novo cargo. E não esqueça de chamar a gente no lançamento do seu livro. Estaremos lá com muito orgulho, ok? Ok. Bom, então agora nós vamos encerrar. Hoje não ouvindo, não vamos ver o nosso hino de Osasco, mas vamos conhecer essa obra linda, que é uma homenagem para a nossa terra. Então, Osasco, Terra de Valor, e os compositores, Orlando da Silva e Clóvis Ribeiro. Então, um beijo para todos, até o próximo programa. Tchau, tchau. Obrigada. E Osasco, como é que surgiu aí? Conta pra nós, Orlando, aí. Osasco surgiu da onde, hein? Osasco surgiu perto do rio Tietê, quando Antônio Agu construiu moradia e fez também a estação da ferrovia e deu o nome da cidade italiana onde nasceu. E foi assim que Osasco apareceu. E foi assim que Osasco nasceu. Antônio Agu, com grande visão, liderou a fundação da Osasco brasileira, capital do hot dog, da viola e do trabalho. O operário foi a força pioneira. Antônio Agu, com grande visão, liderou a fundação da Osasco brasileira, capital do hot dog, da viola e do trabalho. O operário foi a força pioneira. Osasco, terra de ladrão,
despertando amor. Osasco, terra de valor, do povo trabalhador. Sua luta, sua história está sempre na memória, despertando amor. Sua luta, sua história está sempre na memória, despertando amor. Osasco, 61 anos! É isso aí. Parabéns, valeu! Parabéns. Valeu, parceiro! Sua Estamos glória, sua aí! história está sempre na memória. Osasco, terra de valor. Valeu, Clóvis. Valeu!